Olá, começa mais uma edição do Agora TV. Hoje nós vamos conversar com José Vieira. Zé Vieira, que é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e presidente da Federação da Agricultura no estado do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Zé Vieira? Olá, Alex. Tudo bem? Zé Vieira, o senhor tem participado de uma campanha permanente já há algum tempo, em Brasília sobretudo, buscando resolver, solucionar essa questão do endividamento rural. Quais são as últimas notícias em relação a esse assunto? Realmente tem sido uma luta árdua para nós, Alex. Agora, já há mais de um ano que nós estamos determinados mesmo e envolvidos 24 horas nessa luta. Nós trabalhamos uma medida provisória, a medida provisória 707, mas foi uma frustração muito grande em dezembro do ano passado. E aí trabalhamos emendas nessa medida provisória, mas ela não era operacionalizada de acordo com o próprio Ministério da Fazenda. Então, essa medida 707 foi vetada e aí se lançou a medida provisória 733. E essa aí sim veio de uma forma bem clara, objetiva, desobstruindo, né, essas questões daqueles penduricários dos endividamentos dos produtores, que ele pegou 10 mil e já está devendo 1 milhão ao longo dos anos. Então, limpa todo esse excesso de gordura e aí para dar justamente uma solução definitiva para o endividamento rural. Os produtores nossos estão sendo executados, né, só têm recebido oficiais de justiça nas suas propriedades. Nós estamos vindo aí de 5 anos de secas consecutivas, então precisamos sim de ter uma solução e o governo ter um olhar diferente para o Nordeste. Essa semana eu estive em reuniões com o Ministério da Fazenda, com o Tesouro e a Casa Civil, todos juntos, para justamente nós tratarmos a questão da regulamentação dessa medida provisória, né? E aí, o que ficou acertado? Que o que é possível sair no decreto da regulamentação dessa medida provisória vai ser feito. Agora, o que não for possível, nós vamos fazer as correções através de emenda na própria medida provisória 733. Mas o que nós ficamos satisfeitos é que o governo federal tem pressa, já determinou ao Tesouro que agilize o máximo possível para que os produtores possam buscar aí a solução ou liquidação ou renegociação das suas dívidas. Então, eu vejo que pela primeira vez o governo federal entendeu que precisa de trazer uma solução para o Nordeste. Porém, nessa medida provisória, não se tratou das dívidas de 2012 até 2016, principalmente no período da seca, né? E aí eu fiz um comentário muito duro, inclusive, no Ministério da Fazenda, dizendo o seguinte, que esse ano o Rio Grande do Sul teve uma enchente lá e que tiveram prejuízo na produção de arroz, né? E o governo foi lá e simplesmente fez a prorrogação de todos os produtores rurais, produtores de arroz. Os produtores de soja, também não satisfeitos, também falou, não, nós também precisamos, que nós tivemos enchente ou secas, e o governo foi lá, o Ministério da Fazenda, o Tesouro foi e também fez a prorrogação dessa dívida. De um ano, uma enchente que deu no Rio Grande do Sul. Pois bem, e o Nordeste com 5 anos de seca? Não saiu nada. Então nós mostramos a ele que nessa medida provisória tem que constar uma emenda tratando da questão da prorrogação da dívida dos produtores rurais do período de 2012 a 2016, porque até 2011 está sendo resolvido, já está contemplado os produtores rurais. Até para mostrar que realmente os estados, as regiões são iguais, né? Devem ser tratados igualmente nas suas diferenças. Vieira, você tem transitado por Brasília, o que é que você tem sentido em relação ao governo Michel Temer, né? E o quadro econômico, já é possível examinar com um maior otimismo? Não tenha dúvida que nós ainda estamos vivendo num governo provisório. E ele, quando é provisório, ele é muito vulnerável, né? Então, algumas ações ainda não foram tomadas, algumas providências, em função justamente ainda da situação do governo estar de forma provisória ainda. Mas, andando por Brasília, conversando com grandes empresários, inclusive de algodão, soja, milho, carne,
E existe sim nós estamos com uma esperança muito grande, né, que o governo de ser provisório passe a ser definitivo. Agora, não tenha dúvida que o governo Michel Temer será um governo de transição. Ele precisa de arrumar casa para o próximo presidente que vier assumir. Não acha que nós vamos aí virar da água para o vinho do dia para a noite. Não. A crise é muito grave. Em reuniões com consultores nossos da área econômica tem nos mostrado isso, perspectiva de desemprego até 13 milhões até dezembro, ainda a questão do déficit, né, é um negócio impressionante o que aconteceu no governo aí passado, mas existe sim uma luz no fim do túnel. Os consultores nossos, a MB Associados, de Luiz Roberto Mendonça de Barros, ele tem nos mostrado que para o próximo ano, se continuar essa equipe econômica que está, a tendência é já no próximo ano nós termos aí um superávit em torno de 0,5%. Vale lembrar que o setor agropecuário brasileiro, ele sempre esteve positivo, né? Então, mais uma vez, o setor rural, os produtores rurais, vêm salvando a economia brasileira. E isso nós precisamos deixar muito claro, porque apesar das perseguições que nós estamos tendo de MST, de inviabilidade com o ideologismo na parte ambiental, dificuldade de acesso a crédito, mas mesmo assim os produtores são determinados e estão produzindo e fazendo aí a balança comercial ficar superavitária. Então, eu vejo que o cenário é sim de luz no fim do túnel. Não será fácil. A questão da reforma da Previdência, ela precisa acontecer. A reforma na CLT trabalhista, ela é urgente, porque nós vivemos um outro momento, né? Essas leis foram feitas lá 40 anos atrás, né? E agora a evolução, a economia está muito dinâmica, então nós precisamos de atualizar. Logicamente, preservando direitos, mas também entendendo que a população ela vive mais. A população, ninguém morre mais com 60 anos, 65 anos. A população está vivendo até 80, 85. Então, a questão da aposentadoria precisa, sim, ser esticada mais um pouco, né? Porque se aposentar uma pessoa com 65 anos de idade, ela ainda está na flor da idade, ainda está produtiva, né? Muito produtiva. Então, nós precisamos, sim, a questão da terceirização é fundamental. A questão da desburocratização. O país precisa, o serviço público no país precisa de melhorar. A qualidade do serviço público no país é um dos piores do mundo, né? E com altos salários. Se você olhar os salários da Justiça, do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de conta, enfim, do Legislativo, são salários muito além do que o Brasil pode pagar. Então, nós precisamos de trabalhar nesse sentido. Eu acho que essa operação Lava Jato, eu acho que ela vai virar uma página da história do país. A sociedade não admite mais corrupção, doa a quem doer. Esse tem sido o nosso posicionamento também. Inclusive, nós estamos, a Confederação Nacional da Agricultura está, inclusive, querendo lançar uma campanha do voto útil. Votar em quem realmente tem compromisso, em quem tem responsabilidade, votar em ficha limpa, candidato que seja aqueles tradicionais que não tenha compromisso com a sua população, a sua comunidade, a sua cidade. Nós precisamos de tirar esse povo do caminho para que o país, de fato, tenha melhor qualidade de vida para a sociedade na questão da saúde, na educação, na segurança, transporte coletivo. Qualquer país da América do Sul, se você for no Chile, na Argentina, as coisas funcionam e o Brasil não funciona. É impressionante, é revoltante quando a gente vai para um país que você vê que a carga tributária lá é muito menor e quando você chega no Brasil a gente paga uma imensidão de imposto e não vê a contrapartida do Estado. Então, eu acho que chegou um momento que a sociedade vai dar resposta. Foi para as ruas, não aceitou essa corrupção e irá e deverá ir todas as vezes que achar que seus direitos estão sendo afetados. E o Rio Grande do Norte? A gente
falou agora sobre a questão do Brasil, vários trechos do que o senhor citou lembra a necessidade de reformas, né? E nós vemos o Rio Grande do Norte, não diferente de outros estados, enfrentando crise aqui no que diz respeito a finanças, suas receitas, suas despesas, o desequilíbrio nessa balança. Mas a saída, como a gente sair desse discurso de receita e despesa, falta de finanças, e termos alternativas à geração de riquezas aqui no Rio Grande do Norte que não estão sendo implantadas? Realmente o Estado vem com a dificuldade ao longo dos anos, é real, é fato, mas nós precisamos de ter gestores que tenham compromisso com o Estado. Não, porque às vezes um fala, não, nós precisamos fazer um pacto pelo Rio Grande. Não tem nada de pacto, não. É compromisso com o Estado. É isso que falta, ter compromisso. Que sentido? O Estado hoje, ele está muito maior que sua capacidade de pagamento. Então nós precisamos diminuir o tamanho do Estado. Né? Fazer com que ele seja mais eficiente, diminuir a burocracia, trabalhar programas e projetos de fato que vão dar resultado na ponta, sair do assistencialismo, trabalhar em cima da produção, do desenvolvimento, gerar emprego. Né? Nós temos uma capacidade fantástica de trabalhar agricultura irrigada no estado, nós temos água. Então trabalhar sim áreas que são possíveis de fazer irrigação, incentivar a cajucultura, que está com muita dificuldade. Os nossos produtores de camarão, o Rio Grande do Norte foi o maior exportador, o maior produtor de camarão do país, hoje não é mais. Então precisamos de ver, sentar com o setor, e aí o que o Estado pode fazer para que nós voltemos a ter uma importância na balança comercial do Estado e na produção e geração de emprego. Então, precisamos de ter projetos específicos. A gente sabe que o Estado está passando por um momento difícil, com relação até condições de pagamento da folha, né, a folha de pagamento dos funcionários, mas nós precisamos de dar um freio de arrumação no Estado. O Estado precisa desse freio de arrumação, e aí eu acho que o governador Robson está tentando fazer, é uma pessoa que tem boas intenções, mas eu acho que precisa de convergir setor produtivo, Estado, Ministério Público, o Judiciário, e saber o seguinte: aonde queremos levar o Rio Grande do Norte aqui a 10 anos? O que nós esperamos do Rio Grande do Norte nos próximos 10 anos? E eu acho que aí nós precisamos de fazer uma reflexão trabalhando em cima de projetos. Eu não tenho visto projetos estruturantes. Logicamente, tem aqui a questão do aeroporto, do hub, mas no interior, estimulando a cadeia produtiva, eu fico muito preocupado dessa falta né, desses projetos. Mas eu quero dizer que tanto o SEBRAE, Federação da Agricultura, é parceiro do governo em qualquer projeto que venha beneficiar a sociedade, o interior, gerando qualidade de vida aos produtores, os moradores do interior, porque as pessoas que estão no interior, Alex, elas precisam ter as mesmas oportunidades de vida que as pessoas da área urbana. Precisa de ter qualidade. Então, não pode ser lá o interior, lá tem que ficar, tudo é pior para o interior. Não, nós precisamos de trabalhar todos de forma igualitária e levando oportunidade, levando indústria, incentivando, apoiando e saber o que o empresário precisa. O Estado tem que ser parceiro do setor produtivo. Bacana. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a você, José Vieira, por ter vindo conversar com os nossos telespectadores, nossos internautas. José Vieira, que é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e também da Federação da Agricultura no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Ficamos por aqui. Até a próxima.